aí para... Agora está gravando. Então, estamos abrindo oficialmente a nossa feira de profissões deste ano. Aqui vamos falar um pouco sobre o curso de letras na modalidade EAD, né, na modalidade à distância. Lembrando que a Universidade de Taubaté oferece o curso de letras na modalidade presencial também. Nessa modalidade presencial, nós temos também o oferecimento de uma segunda língua, então, o universitário que faz o curso de letras no presencial, ele se forma professor de língua portuguesa e de língua inglesa, né? E na modalidade EAD, nós temos a formação do professor de língua portuguesa. Entretanto, como uma forma até de compensar, né, o curso de língua portuguesa, a licenciatura Letras na EAD, ele tem uma abordagem muito forte em relação às literaturas, né? Então, é um curso que trabalha a literatura brasileira em todas as suas vertentes, a literatura portuguesa, a literatura africana, né? As literaturas, né? Então, as literaturas africanas de língua portuguesa, né? E a literatura latina, né? E, além disso, é claro, a literatura infantil e juvenil, né? Além das literaturas, o curso trabalha, e bastante, com o estudo da gramática, é um estudo da gramática bastante verticalizado na produção de texto, na revisão de texto, e trabalha com a linguística, né, os estudos linguísticos, nessa abordagem de gêneros discursivos, né, que é a abordagem bakhtiniana, a que a gente prioriza aqui na Universidade de Taubaté, no nosso mestrado em Linguística Aplicada. Então, o sujeito, né, o professor que se forma aqui em língua portuguesa na EAD, ele é um professor com uma visão bastante ampla e muito bem capacitado para atuar nas 4 últimas séries do ensino fundamental e no ensino médio, lecionando língua portuguesa, tanto na leitura quanto a produção de texto, e na literatura, né, no ensino de literatura, que é aquilo que nos é permitido, né, lecionar. E vale lembrar também que a Universidade de Taubaté oferece amplas possibilidades de o aluno, uma vez formado em letras, continuar seus estudos aqui conosco, né? Nós temos 2 especializações, né? Então, 2 cursos de pós-graduação em nível de especialização, então é o lato sensu, né? Em literatura, então temos um curso para formar especialistas em literatura e temos um curso para formar especialistas em língua portuguesa, né, com a priorização aí dos estudos gramaticais. Então, é a língua portuguesa uso e norma, né, sai do uso e vai para a norma. Então, a pós em gramática e uso, é isso mesmo, Fran, você está dizendo aí que foi um show, né? Então, você foi minha aluna, porque eu dou aula nesse curso e o módulo em que eu trabalho lá é o módulo de colocação pronominal, né? Trabalho com pronomes oblíquos e relativos e assim, é bastante profícuo esse módulo, porque é algo que os professores têm bastante dificuldade e têm dificuldade para ensinar, né? Então, a gente trabalha esses pronomes oblíquos e relativos saindo do uso até chegar à norma, para que o aluno entenda, né? Até porque o aluno, para que o nosso professor que está fazendo o curso entenda por que o aluno dele erra.
Fran, se Deus quiser, logo nós vamos abrir o curso de literatura também, né? Eu fui coordenadora do curso de literatura durante 4 anos, os últimos 4 anos estiveram aí, eu estive à frente da coordenação, agora me afastei da coordenação e quem assumiu essa coordenação foi uma tríade. Agora é o professor Luzimar, a professora Deise e a professora Thais, que estão à frente da coordenação do curso de literatura, né? Eu precisei me afastar porque eu estava com excesso de coordenações, aí era muita coordenação, não estava dando conta. Mas, quer dizer, estava dando conta, mas estava me desgastando fisicamente demais, né? Então, a gente fez um acordo e o professor Luzimar e as meninas assumiram, né? E, então, a gente tem, né, em nível de pós, lato sensu, essas possibilidades de especialização que são extremamente importantes para a formação do professor, né? E depois, e o mestrado, nós temos o mestrado em Linguística Aplicada, tá, Fran? Então, eu sou ex-aluna, né, sou egressa do mestrado em Linguística Aplicada, terminei o meu mestrado em 2007, fui orientanda da professora Beth, trabalhei com gramática, né, como não poderia deixar de ser, e então esse nosso mestrado, ele é bastante reconhecido no país inteiro, e tem notas muito boas, muito bem classificado, né, na CAPES, e estamos aí batalhando, os professores que atuam diretamente no mestrado, e nós aqui do Departamento de Ciências Sociais e Letras, e, enfim, estamos do Instituto Básico de Humanidades também, trabalhando para que, em breve, tenhamos o doutorado em Linguística Aplicada, né? Esse doutorado que vai chegar aqui para nós, em Taubaté, se Deus quiser, na Unital. Sobre a educomunicação que você colocou, Fran, sim, esse é um caminho, eu acho que esse é um caminho sem volta, né? E a Fran, você já é professora, Fran? Porque você já disse que já fez a especialização, você já é formada em letras ou você é da pedagogia? Porque a gente recebe muito aluno da pedagogia lá também, no curso de gramática. De que área você é? Ou é advogada? Enfim, conta para nós. R2 em língua portuguesa. Você fez aqui na Unidade. E você é jornalista. Você foi minha aluna, então, eu não estou lembrando pelo nome. Se eu vir a sua carinha, eu vou lembrar. Você não quer abrir a câmera para nós? A gente pode conhecer a Fran, né? O nome assim, né? Tá sem câmera. Então, tá. Que ano que você fez, Fran? Deve estar fazendo as contas. Ou ela está fazendo as câmeras, ou fazendo as contas, ou ela está tentando entrar com uma câmera. Eu gostaria muito de ver, porque eu não esqueço a carinha dos alunos, sabe, Bretanha? Eu não esqueço. O nome, às vezes, passa, né? Porque muito nome que vem aqui, gente, mas a carinha eu não esqueço. Sabe? Eu posso ver dali a 20 anos, que eu lembro, você foi meu aluno, e às vezes eu até falo onde, você foi meu aluno lá em Educação Física, você foi meu aluno lá no Odonto, você foi meu aluno na Medicina, a gente vai encontrando a turma e vai, né, relembrando. Mas você era auxiliar... já me lembrei, era auxiliar administrativo lá na Educação Física, isso mesmo, já lembrei da Fran. Isso mesmo. Você continua trabalhando na Unital, Fran? Porque eu não fui mais dar aula na educação física, né? Então, perdi um pouco o contato com a turma lá. Eu fiz lembro. 1 ano de educação física em, acho que 1990 ou 91. Você fez? Então, muito, muito bacana, né? Muito bacana. A Fran, eu me lembro dela. Então, Sidney, é uma pena que a gente, por enquanto, esteja só com poucas pessoas participando. Está entrando mais uma aqui, a Andréa Aragão. Vamos Oi, ver. professora, é a Andréia do marketing, tudo bem? Andréa do marketing. Tudo bem, Andréa?
Tudo certo. Obrigada pela participação, obrigada aos convidados. Professora, eu vou pedir para a senhora começar, mesmo sem o público, porque é uma oportunidade muito grande da gente ter um conteúdo, né? Que fique Aham, gravado e depois a gente disponibiliza no YouTube para trabalhar com os interessados pelo curso de letras. Então, eu vou pedir certo. para vocês fazerem com a mesma energia se tivesse lotado, tá bom? Tá. Gravarem para a gente. Na verdade, depois vocês vão editar isso daí, não vão, André? Posso pedir, posso pedir. Pode Mas se pedir para você editar. quiser interromper e começar, não sei se vocês já desenvolveram muito assunto e tal. Porque, na verdade, eu já tinha até falado um pouco sobre o curso de letras, sobre a pós, sobre... Ah, tá. Então eu peço para o pessoal da TV editar, então. Acho que eles podem editar, porque depois a gente já começou a conversar um pouco com a professora, com a Fran, né? Que foi nossa aluna lá na especialização em gramática, e ela é aqui da Unital, trabalha na Unital. E eu queria, então, que agora o Sidney contasse um pouco da experiência dele para nós, porque o Sidney é escritor, ele trabalha com literatura infantil e juvenil, e ele fez letras, né? Acabou de se formar. E eu queria que ele colocasse um pouco, sabe, André, da experiência dele como aluno, como autor, o que, que ele veio buscar no curso de letras. E aí, então, depois eu queria que vocês editassem esse vídeo para tirar as partes em que a gente está fazendo uns bate-papo aqui. Tá bom, pode deixar, professora. Bom, Desculpe interromper. imagina, eu que Obrigada. agradeço. Bom evento para vocês. Tchau, Obrigada, tchau. André. Obrigado. Bom, então é isso. Sidney, você viu a professora colocar, né? Nós vamos falar sobre o curso de letras, e porque outras pessoas depois poderão assistir a esse vídeo, né? E se informar melhor sobre aquilo que nós estamos tratando aqui. Então, só para a gente fazer um gancho, né? Porque depois eles vão editar isso. Então, a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre o nosso curso de Letras EAD, né? Lembrando que o nosso curso de Letras EAD tem a duração de 4 anos, é um curso de licenciatura que forma professores para atuar nas 4 últimas séries do ensino fundamental e nas 3 séries do ensino médio, atuando como professor de língua portuguesa, leitura e produção de textos, né? E no ensino médio, também com literatura. O nosso curso de letras EAD, ele é um curso bastante verticalizado, se volta com bastante vigor para as questões da literatura. Nós temos uma gama muito grande de disciplinas que tratam do ensino da literatura, né? Então, a gente tem a literatura brasileira em todas os seus segmentos, a literatura portuguesa é tratada, né? As literaturas africanas de língua portuguesa são tratadas no nosso curso. A gente tem uma disciplina também que trata sobre literatura latina. E, claro, né, temos a literatura infantil e juvenil. Então, do aspecto da literatura, a gente tem uma gama, como eu falei, muito grande de estudos, uma reflexão bastante envolvente sobre os estudos literários. Além disso, o nosso curso olha com bastante atenção o ensino da gramática, que é essencial, né, para a leitura e produção de textos, e trabalhamos com as questões da linguística também. Temos as disciplinas voltadas para os estudos linguísticos, como, por exemplo, a linguística propriamente dita, a análise do discurso, e a leitura e a produção de texto, sempre sob o enfoque da teoria dos gêneros discursivos, né? Que nosso maior nome aqui na Unital para trabalhar com gêneros discursivos, sem dúvida, é a professora doutora Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi, né? É a pessoa que mais trata sobre gêneros discursivos aqui, um ícone para nós, e o nosso curso segue
essa leitura, né, a partir de gênero discursivo. Bom, o nosso curso, é claro, compreende estágio, né, compreende atividades complementares, tem a apresentação obrigatória do trabalho de conclusão de curso, o TCC, sempre voltado para as questões pedagógicas e didáticas da licenciatura. Então, além das disciplinas específicas, a gente tem um rol de disciplinas que são pedagógicas, que realmente preparam esse licenciando para ser professor, né? E hoje a gente está recebendo aqui, com muita alegria, um aluno que está, assim, fresquinho no mercado, que ele acabou de se formar, né? É da turma mais nova aí que está se formando, e vai colar grau mês que vem, né? Esse mês já, dia Esse mês 30. já é isso mesmo, nós já 30. estamos em junho, verdade. Esse mês ele cola grau, e esse moço ele tem uma trajetória muito interessante, porque ele é um autor, ele é um escritor de literatura infantil e juvenil, e ele veio fazer letras aqui, né? Começou lá no presencial, depois migrou para EAD, não foi isso? Na verdade, eu vim da USP para a Unital. Isso. E ele vai contar um pouquinho para nós sobre esse percurso dele, né? Claro que eu já o convidei para continuar conosco, fazendo a pós-graduação, né, que a Unital oferece. Então, lembrando, para quem está chegando agora, que nós temos na nossa área aqui, especificamente de letras, a gente tem 2 cursos de pós-graduação Lato Sensu, que são a especialização em literatura e a especialização em língua portuguesa, né, norma e uso. São 2 cursos diferentes, bastante interessantes, muito importantes para a formação desse professor já em nível de pós-graduação. E no estrito sensu, né, na pós-graduação estrito sensu, nós temos o nosso mestrado em linguística aplicada, né? Então, e se Deus quiser, logo, logo, em breve, nós teremos o doutorado em linguística aplicada aqui na Unital. Estamos trabalhando para isso. Então, é claro que a gente já convidou o Sidney para continuar os estudos conosco, né? E hoje, como eu falei, ele está aqui como convidado para contar um pouquinho da experiência dele para nós, né? Para vocês que estão aí pensando em fazer letras e em serem professores como nós de língua portuguesa. Sidney, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E conta para nós um pouco da sua experiência, meu amigo. Opa, vamos lá. Bom, eu agradeço também de ter sido convidado, né? Fazer parte, né? Acho que, de alguma maneira, a gente não faz parte, a gente é parte da Unital, né? Eu acho que você se torna Unital querendo ou não, né? E foi uma trajetória muito doida, porque eu entrei na USP em 2012, né? Eu morava em São Paulo, e aí eu fui fazer letras lá, primeiro ano básico, aí o segundo você já tem aquela escolha, né? Para onde eu vou, né? Porque tem linguística, inglês, português, e vai. Acabei indo para linguística, né? Fui para linguística e não me encontrei. Isso que foi uma coisa muito interessante. Eu não me encontrei na linguística, apesar de eu gostar da nossa análise de discurso, eu pirava, né? Assim, eu adorava aquilo. Mas eu vi que a minha praia era literatura, né? Uma coisa assim que às vezes as pessoas elas entram no curso de letras achando que elas têm que seguir uma ou outra coisa, né? Ou elas têm que, claro, a gente tem que ter o conhecimento de tudo, mas eu acho que é como medicina, né? Eu falo que letras é muito parecido com medicina. Você manja de tudo, depois você vai para onde você quer. E com letras também acontece isso, né? Na verdade, eu comecei a dar aula de inglês aos 13 anos de idade no CCAA, aqui em Taubaté, né? Então, eu acho que eu sou professor antes de pensar em fazer letras, né? Isso é uma coisa que é muito legal, porque até uma das professoras do curso de letras da Unital também é uma amiga minha de anos, né, de criança, Andréia Alda, né? Que a Sim. Andréia, eu e ela, a gente deu aula juntos no CCA, a gente começou juntos ali, né? E hoje, né, Andréia aí, professora da Unital, e eu acabei, né, tendo que voltar para Taubaté,
né, por mil e uma questões, assim, eu optei por voltar, porque na época também fazia teatro, né, eu sou ator e dramaturgo, né, então pensem que letras também vai ajudar para quem pensa em dramaturgia, para quem pensa em roteiro, né, é essencial, claro. Aí você já vai afunilando, ampliando ou afunilando mais, mas não, letras não é um curso limitante. Muita gente acha assim, nossa, eu gosto de ler, eu gosto de escrever e eu quero ser professor. Legal. Eu gosto de ler e escrever, mas eu não quero ser professor. Então, que faculdade que eu faço? Espera aí, mas quem disse que letras é só para você ser professor? Né? É tão mais amplo. Você pode trabalhar com correção, né? Revisão de texto. Você pode É o que eu trabalhar com faço mais. parte de revisão de texto. Pode trabalhar com vestibular, né? É, trabalhar em cursinho na parte, né, de todas as partes que tem cursinho pré-vestibular, de monitoria, de tudo mais. Pode ser escritor, dramaturgo, roteirista, né? Porque daí eu sou dramaturgo, né? Então eu escrevo peça de teatro. Isso que é uma coisa legal para a galera entender. O dramaturgo, ele não escreve novela e ele não escreve filme. A linguagem da dramaturgia, a linguagem do teatro. Se você pensa, né, que nem eu falo, gente, parem para pensar, nessa pandemia toda, o que nos salvou, né, enquanto a gente não tinha a vacina e, né, infelizmente a gente ainda não tem para todo mundo, mas a gente chega lá, o que nos salvou foi a arte. A gente foi obrigado a ficar em casa, né? E claro, para nos salvar, para salvar o próximo, para estar com quem a gente ama, e o que nos salvou foi a leitura, né? Foram os livros, os filmes, as músicas, né? A Netflix, né? Então, assim, tudo que nos salvou foi a arte. E toda essa arte, ela passa pela escrita, né? Então, é muito importante vocês pensar isso, porque uma música, a não ser que ela seja só instrumental, ela vai ter a letra. Então, ela passa pela escrita. A série que você assiste no Netflix, seja documentário, seja filme, seja animação, ela precisa de roteiro, que é diferente da dramaturgia. Muitos atores, atrizes, companhias de teatro acabaram se voltando para o virtual, em função dos teatros fechados, né? Então, a gente vê algumas peças de teatro aí que acontecem virtualmente. Por quê? Porque tem um roteirista, tem um dramaturgo, né? Então, letras nos salva, de alguma maneira. Independente de você ser formado, graduado em letras, ou você ser uma outra pessoa que tem uma formação diferente. Mas isso é importante pensar, porque todo mundo que está escrevendo roteiro, filme, roteiro para filme, roteiro para série, para novela, para peça de teatro, passou por um professor de português, né? Então, isso é muito legal. Eu tive uma professora de português fantástica no meu ensino médio, que na época era colegial ainda, que era a dona Silvinha, né? Muita gente conheceu a dona Silvinha aqui em Taubaté, né? E ela foi uma professora de português fantástica para mim. Era a época ela, a dona Geni Arantes, eram, né, os grandes professores da minha época. E eu falo que foi ela que me despertou essa paixão. Então, quando a gente fala de professor, a gente fala de paixão. Da paixão dele por ensinar e da nossa paixão para aprender aquela disciplina através deles. Então, eu acho que eu brinco, eu falo que professor é crush, né? Porque se rolar, se demete, né? Não no sentido da paixão física, mas se demete, você está feito, né? E claro, e vai de professor e metodologia, né? O professor é que eu falo, professor nunca é unanimidade, né? Geralmente é ame ou odeia. Ah, eu amo aquele professor, ah, eu não gosto, né? Mas sempre vai ter a galera do ame e sempre vai ter a galera do odeia. Por quê? Porque também português é linguagem. Se você é uma pessoa que gosta de ler, você vai para a literatura, seja ela brasileira, africana, portuguesa, literatura nórdica, né? Qualquer uma delas, né? Infantil e juvenil. E às vezes você não se dá bem com gramática. E isso não tem problema. Claro, você tem que saber a gramática. E nós todos cometemos erros e falhas. Sempre tem algum calcanhar de Aquiles, aquela coisa, putz, meu problema é vírgula, meu problema é crase. Às vezes você sabe as regras e
né? Eu falo, como escritor, eu digo que escrever é quase um ato mediúnico, né? Porque não existe isso de você senta para escrever e fala, bom, agora eu vou sentar, vou ligar o notebook e vou escrever. E aí você fica assim, ó, olhando para o notebook 2, 3 horas, não sai uma linha. Aí você acorda 3 da manhã para fazer xixi, e a hora que você apertou a descarga, vem aquela ideia na tua cabeça, você volta, liga o notebook e vê o dia clarear escrevendo. E tudo isso vem da paixão dos professores, que colocam aquela paixão na gente e que nos ensinam a pensar, né? Eu acho que a função do professor, mais do que ensinar regras, né, ou formatos literários, ele vai ensinar você a pensar, né? E esse pensar não é um pensar qual é a sua opinião, né? Isso eu acho que é uma coisa importantíssima do curso de letras, é a leitura crítica, porque isso está muito em falta nos tempos atuais. As pessoas leem e não compreendem o que leram, né? E isso é triste demais. Até aquela coisa que aparece no Facebook, né, de vendo bolo de cenoura às 5 horas da tarde no portão da Letras e da Pedagogia da Unital, e aceito o Pix. E aí a galera pergunta, né, bolo do quê? Que horas? Onde? Vocês entregam, né? Então eu falo que letras ajuda a gente a ler, mas mais do que qualquer coisa, se você gosta de resolver mistérios, letras é capaz de tornar visível o invisível, né? A formação faz com que você tenha uma leitura crítica do texto, que você compreenda a importância do texto, que você seja capaz de ver coisas que você nunca imaginava. Um exemplo que eu dou é um texto maravilhoso do Guy de Maupassant, que é o Bola de Sebo, né? É um texto incrível e que as pessoas conhecem sem conhecer, porque foi o texto que inspirou Chico Buarque a escrever Genil Zeppelin, né? Então, a gente vai vendo ali como que uma coisa, escrita em 1800 e tralalá, influenciou, né, um artista brasileiro nos anos 60, 70, né? E isso está presente até hoje. E eu vim da USP com uma bagagem muito boa, não tem como eu falar que a USP não tem uma bagagem boa, porque todos nós sabemos, e foi uma surpresa muito boa chegar na Unital, né? Porque você fica naquela coisa, será que eu vou me adaptar? Será que eu não vou? Como é que vai ser isso? Eu vim do presencial, fui para o EAD, eu vou ter dificuldade, não vou ter dificuldade, e foi uma aventura deliciosa, né? Porque para nós que trabalhamos, porque às vezes tem pessoas que têm uma certa idade que está tudo bem, que podem fazer o presencial, mas tem muita gente que ou tem filho, ou trabalha, e fica aquele sonho guardado lá no fundo, assim, um dia eu faço, um dia eu faço, um dia eu faço. E esse um dia aí, ó, se a gente pensar na pandemia, foi 1 ano e meio. Quem tivesse entrado para fazer letras EAD já estaria na metade do curso, né? Se a gente parar para pensar. Então, não adiem os sonhos de vocês. Não ache que EAD é um curso vago, vazio. Não. Agora, tenha em mente uma coisa, nenhuma graduação é suficiente para você ser bom naquilo. Então, como a professora falou, da pós, dos estudos, dos cursos que tem, você acaba ali e aí te abre a cabeça de uma forma que você fala, onde eu vou chegar? Né? Então, isso, onde eu quero chegar? Aonde eu vou, para onde eu vou e o que eu quero para mim? E isso é o ponto mais importante. E a EAD da Unital me permitiu ter esse olhar, né? De até olhar coisas assim, de... Eu assumo, gramática não é a minha maior paixão, mas eu acho ela interessante. Eu tenho até um livro aqui, deixa eu ver se ele está perdido aqui em algum lugar, que é a Gramática do Roais, um livro verde, grossão assim, e que eu até recomendo para quem gosta de ler, porque ele não é aquela coisa chapada da gramática, regra, ele consegue fazer você entender o porquê você vai usar aquilo. E eu acho que para quem faz letras, todas as leituras são válidas, e é um livro que pode ajudar muito você a entender, porque regra de português não é uma coisa que é matemática. Para toda regra você vai ter exceção. Então, você compreender isso
é uma coisa muito legal. E a Faculdade de Letras permite isso. Eu lembro que os módulos da EAD eram muito legais, porque tinha partes, principalmente a parte, né, da licenciatura, de você entender, né? Nossa, Antônio Cândido, Bakhtin, né? Você vai tudo, você vai olhando, você vai falando assim, meu Deus, né? Como é muito maior, né? Não tem como isso ser uma coisa pequena, né? O aprendizado não é pequeno. E a EAD aproxima isso de você e faz com que você reflita se realmente é aquilo que você quer e qual caminho que você quer ir, né? Eu acho que a gente olha, a gente descobre caminhos pela EAD. E aí cai naquilo que eu falei, por que postergar sonhos se você tem uma possibilidade palpável, né? Vai exigir que você tenha um notebook. Claro, você vai ter que ter um notebook, um computador, porque mesmo pelo celular, algumas coisas você não vai conseguir resolver, você não tem como fazer né, uma dissertação, um trabalho ali no teclado do computador, do celular. Mas não é nada que exija que você tenha que ter né, um computador de última geração, não. E eu gostaria muito de lembrar as pessoas de uma coisa. Não faça letras se você só é apaixonado por leitura. Mas se você quer compreender a leitura, você quer ir além e você tem vontade de ensinar, aí sim você está no caminho certo. E esse ensinar pode ser em sala de aula ou pode ser através de livros também, né? Porque às vezes você não encara, e isso é uma coisa que é tranquilo também, né? A gente não tem que julgar, não, mas você fez curso de letras, você tem que parar numa sala de aula. Não! Quão maior é isso? Porque às vezes... Não necessariamente, né? Não Às vezes você não tem jeito com criança, você não tem jeito com adolescente, mas você tem jeito com adulto e gosta de ensinar o adulto. Opa, então vamos fazer a faculdade, vamos fazer uma pós, e aí você chega onde você quer, né? Isso eu acho que é muito interessante. Então, eu gostaria muito de convidar vocês a refletirem sobre isso, sobre não postergar os sonhos e sobre correr atrás deles, né? Não é um curso que é caro também, entendeu? A gente vê aí preços de faculdades que são, nossa, né? Quantos cursos e quantas formações são caríssimas e te dá essa possibilidade. E uma coisa que é muito legal, se você tem um espírito aventureiro, se você tem um espírito nômade, né? Porque hoje a gente vê o nômade digital, né? As pessoas que trabalham, mas cada hora está no lugar do mundo. Eu tenho um amigo que ele é da área, né, financeira, e ele trabalha no banco, né, no Nubank, e está morando na Itália. Ele trabalha no Nubank aqui do Brasil. E cada mês ele está morando numa cidade. Ele aluga Airbnb e está por lá. E eu tenho uma amiga que é professora particular de português, né? E ela também é nômade digital. Ela está aproveitando para conhecer o Brasil e o mundo e está dando só aula cara a cara, virtualmente, trabalhando, né? E podendo conhecer o mundo. Então, quer dizer, também não te limita. E, além disso, tem uma coisa que é muito legal. Gente, professor de português está virando raridade. Está virando uma coisa que daqui a pouco a galera vai sair no tapa pelos bons professores. E você quer ir morar em Mexerica da Serra, você quer morar numa baita capital, dificilmente vai faltar trabalho para professor de português. Entendeu? Então, é uma coisa que... É igual o povo fala de exatos, fala que é administração, é um curso que meio que... né? Você fez administração em algum lugar, você trabalha? Isso. Professor de português, você não fica sem. Tem braços, né? Tem braços, alcança. E desde o fundamental até a universidade, você vai precisar de um professor de português. Então, também é uma coisa assim de... Às vezes você não gosta de fazer conta, você tem medo de sangue, né? Aí você não pode fazer medicina veterinária, enfermagem, sei lá, né? E pensa em humanas, né? Mas uma coisa legal é letras, né? Porque sociologia vai depender de uma coisa, filosofia de outra, pedagogia de outra, letras já te dá né? Você consegue caminhar pelos seus próprios pés. E a possibilidade de fazer esse curso via EAD na Unital. Hoje eu estou aí, né, com a minha declaração de conclusão de curso, só esperando aí mais 20 dias aí, 3 semaninhas para eu colar grau, né? E ir em frente também. Hoje mesmo, eu acabei de me formar, né? Não digo formar, mas enfim, eu sou formando ainda porque não colei grau, mas eu
já formei. É, E eu peguei esse documento e hoje eu me inscrevi para um concurso na Prefeitura de Tremembé. Né? isso. Claro, ali vai ser análise de currículo, vai ter gente com mais experiência, mais tempo, vai. Mas me abriu uma porta. Né? E Isso. até para outras coisas. Eu, por exemplo, uma das coisas que estou pensando muito como escritor é fazer uma nova graduação. Né? Uhum. Vai ser Unital, tá? Em psicologia. E por Perfeito. que isso, né? Que as pessoas falam assim, nossa, mas letras e psicologia tem a ver? Eu falei, pra caramba! Né? Eu falei, desde você escrever um livro super, hiper profundo, né? Vamos lá ler Damien, do Hermann Hesse, você fala, meu Deus do céu, né? Aquilo parece que é só chulapada na cara de tanta informação que você tem, né? Ou você vai ler um Graciliano Ramos e vai ver a baleia, que é o personagem mais humano que tem no livro, né? Isso. E isso, a psicologia, ela se funde de uma maneira incrível, em que, de repente, eu, como escritor, ter o conhecimento da psicologia vai tornar muito mais rico né, o meu livro, ou os meus livros, né, e os personagens que eu construí também, né, que eu for Claro. construir. Então, eu É, queria Sidney, indicar é para uma você, delícia estar conversando com você, viu? É mas a gente está muito no tempo. bom. Vou pegar o gancho em algumas coisas que você colocou aí, só para a gente já ir finalizando. Sobre essa relação entre letras, né, e outras vertentes aí do estudo, é perfeita essa sua colocação. Por exemplo, com a psicanálise, né, a literatura e a psicanálise dialogam de uma maneira muito forte, né? E no curso de especialização em literatura, nós temos uma disciplina voltada especificamente para isso, chama-se Literatura e Psicanálise. Então, olha como as interfaces, né, vão Sim, se promovendo. Muito bacana você ter lembrado isso. Sobre o que você colocou, que eu achei muito bonita, a sua fala de que você aos 13 anos começou a dar aula de inglês, né? Então você já se formou um professor muito antes de ir fazer letras. Existem alguns autores, especialmente aí da pedagogia, que eu não vou saber dizer o nome deles, mas eu tenho lido alguns textos da área da pedagogia, e muitos falam que você se forma professor muito antes de você ingressar numa licenciatura ou na pedagogia, porque você se forma professor quando você começa a observar os seus professores e a forma como eles professoram, né? A uhum, forma como eles ensinam. Então, você vai elegendo exemplos e anti-exemplos também, né? Porque tem aquele professor que você super admira e que você fala, nossa, se eu fosse professor ou professora, eu queria ser como ele ou como ela. E tem aquele professor que é o antiprofessor, é o anti-exemplo, sim. né? Que Você fala, também te ensina, porque ele também está ensinando para você como é que você não gostaria de ser. E exato, isso né? também é um aprendizado, né? Então, as pessoas cujo olhar é tão aguçado, tão arguto, conseguem olhar os seus professores e sair da posição de aluno, mas olhar esse professor sob um outro prisma, de não como aluno, olha, ele está me julgando, ele vai me dar nota, eu tenho que fazer prova e ir bem na disciplina dele. Não, mas você sair do seu ponto de professor e olhar esse professor sob um outro prisma, sob uma outra vertente, e ser capaz de dizer, esse é um sujeito que eu gostaria de imitar, eu tenho como modelo. Aquele é um sujeito que eu tenho como antimodelo, eu não quero ser igual a ele, portanto, eu estou aprendendo a não ser igual a ele. Então, esse sujeito que tem essa capacidade de ter esse olhar, ele já está caminhando, se encaminhando para o magistério, né? Para a pedagogia ou para a licenciatura. Então, eu acho que isso aconteceu com você, porque você já tinha esse olhar voltado para um dia ser professor. Também aconteceu comigo, né? Muito antes de eu pensar em ser professora, eu já estava me colocando na posição de professora
quando eu observava os meus professores. E isso é muito bacana. Uma outra coisa que você falou, que eu queria pontuar, e você falou muito bem, né? Que nessa pandemia, o que tem nos salvado de ficar muito, muito mal, até de adoecer, de tristeza, é a arte, né? A arte em todas as suas modalizações, em todas as suas formas, né? E a música, o cinema, a leitura mesmo, né? De um livro, um conto, uma crônica, enfim. E aí você frisou bastante a questão do texto, né? E eu queria completar que quando a gente faz o curso de letras, a gente não olha só para o texto verbal, né? A gente também olha para o texto, o não verbal. A gente trabalha bastante essa questão da imagem, né? O sentido da imagem, né? A construção dos sentidos pelas cores, pelos desenhos, pelas formas. Então, assim, as pessoas pensam que vão entrar em letras e vão estudar, vão se matar de estudar em cima de livro, né? Vão também, não estou dizendo que não vão, vão também, mas não é, não é excludente, né? As outras manifestações de produção de sentido também são objeto do nosso estudo, né? E tanto que cada vez mais a gente está vendo aí nos concursos públicos, nos vestibulares, né? O não verbal chegando, né? A gente está estudando cartoon, a gente está estudando história em quadrinho, com texto ou sem texto, né? A gente está estudando inúmeras outras possibilidades de produção de texto sem escrita, sem verbo, né? Que a gente chama de texto não verbal. Então, o bacana de você... Ou o híbrido também, né? Que também a gente tem visto, o híbrido também, né? O híbrido. Então, assim, cada vez mais o olhar do profissional de letras se amplia, né? E em se ampliando o nosso olhar, a gente consegue ampliar o olhar do nosso aluno, né? Que é para isso que a gente trabalha, né? Então, foi muito bacana essas questões que você colocou. Os seus livros aí que estão aí atrás, né, Meus expostos, filhos. as produções maravilhosas que a gente recomenda aí para o pessoal, para levar para a escola, para trabalhar na escola, Presentear, né? Tá chegando o dia das para crianças daqui a presentear. pouco. Se eu fosse Fosse outros, né, outros. que dialoga com o Fernando Pessoa, é uma maravilha, gente, a produção do Bretanha é muito bacana. E eu valorizo bastante porque é um aluno nosso, né? Um aluno de letras que está aí produzindo, que está aí fazendo peça de teatro, que está aí levando cultura para as pessoas. E isso muito nos alegra e nos deixa orgulhosos, né? Você é um aluno, dentre tantos, que trouxe diferenciais para o nosso curso, e a gente só tem a parabenizar e agradecer. A gente está chegando já nos 2 últimos minutinhos do nosso encontro, e eu vou devolver a palavra para o Cisne, vou deixar que ele finalize esse encontro de hoje, porque eu estou aqui sempre, né? Ele é que não está, ele que é o nosso visitante ilustre hoje e veio nos dar essa alegria. Então, eu me despeço de vocês, agradecendo pela gentileza, né, de terem nos assistido, agradecendo por vocês se interessarem pelo curso de letras EAD, me colocando à disposição, né? Eu sou a professora Isabel, sou coordenadora do curso, e estamos todos à disposição de vocês para dúvidas, para explicar alguma coisa que não tenha ficado bem clara aqui, ou outras dúvidas que vocês tiverem, né? Daqui a pouco acaba essa pandemia, a gente vai poder se aproximar de novo, a gente vai poder se encontrar lá no Polo Central, né? Que fica aqui no centro da cidade, e em breve também a gente vai
vai ver o Sidney aí expondo os livros dele, trazendo outras produções, né, Sidney? Então, olha, Tem eu vou livro deixar novo a um caminho. minutinho aí para você se despedir da galera, tá bom? Não, pode E, olha, deixar. muito obrigada em nome da Unital e do curso de Letras EAD. Eu agradeço a você pela sua presença, pela gentileza de ter aceitado o nosso convite, tá? Imagina, Um minutinho professora. para você se despedir, pessoal. Eu que agradeço o convite da Unital, da professora. Foi muito legal estar aqui. Espero ter clareado um pouco, né? Ou não, né? Às vezes a questão não é as respostas certas, né? É a gente fazer com que as pessoas façam mais perguntas, né? Então, talvez que eu tenha feito vocês pensarem um pouquinho mais aí, né? E, claro, sou apaixonado por letras, recomendo que vocês façam Unital. Convido vocês para conhecerem meus livros também aí, né? 2 deles já concorreram ao Jabuti, e eu acho que talvez mais um concorra agora. Daqui a pouco estou lançando mais um livro infantil e 2 livros adultos também. Então, meu muito obrigado. Né, qualquer coisa, procurem lá pela Editora Bretanha, meu sobrenome é Sidney Bretanha, Editora Bretanha. Dá um oi lá, que eu também conto todos os livros para vocês e tiro dúvidas do que eu puder pelo olhar do aluno, né? Porque às vezes aquela coisa, quero perguntar, mas eu não vou perguntar para a professora, né? Dá um oi para mim, né? Eu respondo super de boa, não tem problema não, porque Legal, sozinho a gente chega mais rápido, junto a gente chega mais longe, né? Então, legal. vamos embora, vamos para frente e um beijo enorme para todo mundo que está assistindo aí. Obrigada, Sidney. Um abração. Obrigada a Obrigado. todos, viu? Um abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, Valeu, tchau. galera. Tchau.